Quando a Petrobras divulga os resultados, não tem para ninguém. O mercado para ver e ouvir o que os números vão dizer. Afinal, a empresa não é só um termômetro da B3, ela é a maior companhia da Bolsa, a que tem mais peso no Ibovespa, e não é um exagero dizer que a Petro também é um termômetro da própria economia. Não, não é. E isso se dá pelo tamanho e seu impacto na economia brasileira. A gente viu isso nos últimos anos, com a empresa envolvida em escândalos de corrupção, alto endividamento e os efeitos que isso tudo teve no PIB e na recessão. E por isso, mesmo durante a temporada de divulgação dos balanços das empresas na B3, esses são os números mais aguardados. Números relativos ao segundo trimestre que, divulgados já faz alguns dias, trouxeram dados positivos, outros nem tanto. Lucro e receita, por exemplo, foram menores do que no segundo trimestre do ano passado. Olha, no Cafeína de hoje, atendendo a pedidos, eu e o Sami vamos fundo no balanço da Petrobras. O que os números querem dizer, o que prometem e como devem mexer com as ações. Exatamente, iremos no pré-sal das informações, depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, um programa muito esperado, um programa muito pedido, um programa muito aguardado, talvez quebre a internet esse programa com a nossa modesta, porém empenhada, relevante audiência, se você nos assiste. Aproveita aí para pedir aquele like, aquela inscrição no canal, porque vivemos disso. É isso. Sabe que o balanço da Petro já saiu há alguns dias, né? Faz um tempo, foi mas dia aí, 30. A gente até comentou em lives e tal, mas aí o pessoal falou, não, mas eu quero um programa específico sobre a Petrobras. Um especial um Petronews. Um Petronews. E nós, vassalos da vontade popular desta estimada e qualificada audiência, obedecemos. Exatamente. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nós temos juízo. Então, sem mais delongas, Doni, o que falaremos? Olha só, vamos falar então a respeito da Petrobras, o que os números mostraram, o que a gente pode esperar daqui para frente, começando pelo seguinte. No primeiro trimestre, o balanço da Petro assustou muita gente. A empresa registrou o maior prejuízo da história, 48 bilhões e meio de reais. Para ter uma ideia, em 2019, a empresa tinha registrado recorde com um lucro de 40,1 bi no ano todo, ou seja, em um trimestre perdeu mais do que em 12 meses. No segundo tri, esse prejuízo foi bastante reduzido, mas os números seguem negativos e a gente tem alguns dados aí para você observar na sua tela. Na comparação com o primeiro trimestre, a empresa foi bem. Está no prejuízo, mas um prejuízo muito menor do que o trimestre anterior. Reduziu 45 bilhões e meio na comparação. Uma melhoria aí de 94,4%. Agora, na comparação anual, ela no ano passado estava com um lucro de 18 bilhões no segundo trimestre e aí nesse trimestre 2,7 de prejuízo. Então aí abre a chamada, o alerta vermelho. Claro que isso tudo aconteceu por conta da pandemia, um ano atípico, mas de qualquer forma vale pontuar isso. Foi atípico, teve também uma queda nas exportações, né? Tudo isso resultado dessa conjuntura imprevisível, inesperada, né? Que pegou todo mundo de calça curta e surpresa. A queda no preço internacional do petróleo também foi um elemento importante. Enfim, a Petrobras apontou queda nas vendas internas de 8% devido às medidas de isolamento, mas a estatal também não teve impairments dessa vez. Mas impairments, o que raios é isso? O que é raios de impairments? O que é? Olha só, não houve desvalorização dos seus ativos no balanço. É isso? Sim. É um termo contábil que, segundo o Dr. Google, é um custo por redução ao valor recuperável que deve ser incluído nas despesas quando o valor contábil de um ativo é exceder o valor recuperável. Então, assim, é um emparelhamento, seria? É um ajuste contábil, pronto. Bom, mas tá muito complicado esse negócio de impairments. A questão é que o segundo foi melhor que o primeiro tri, tá? A respeito disso. E além disso, a Petrobras... Foi pior que o ano passado. Exato. Esse é o que interessa. E a Petrobras... Impairment é um negócio de você ver valor de mercado, se é recuperável ou não. Tem o teste de impairment
mas é algo muito técnico. Mas o que acontece? Além disso, a Petrobras se beneficiou de uma mudança de cálculo de PIS/COFINS, né, o efeito de uma decisão judicial que reduziu 10 bilhões e meio nos impostos a pagar. Isso acabou sendo crucial para reduzir o prejuízo da empresa. A gente está tentando explicar aí o que aconteceu no segundo tri. E esse valor menor de tributos que o Doni comentou, se mantido pela Justiça, terá um efeito positivo também nos próximos balanços, já que consta nos 3 anteriores, assim como no resultado anual. Ou seja, vai ter A tributação no Brasil é complicada. Aí o cara enxerga de outra forma, você pagou mais do que deveria, você tem como rever, e aí vai afetar aí os próximos. E não deixa de ser uma notícia boa para os investidores. Além de Covid, que a gente já falou. Sim. Outro fator que impactou o balanço da Petrobras foi a guerra entre Rússia e Arábia Saudita pelo preço do petróleo, né, que só foi resolvida mesmo em abril. O preço do barril do tipo Brent caiu 29%, a receita da empresa quase a mesma coisa, 29,9%. A gente está vendo aí os números na tela, Sami. No primeiro trimestre, a empresa vendeu petróleo com um barril na faixa dos $50. No segundo, faixa de $30, imagina, 50 para 30. E como comparação, no primeiro trimestre de 2019, o barril estava $68. Então, 68, 50, 30, e foi aquele lá de lá. A gente chegou a falar muito disso em abril. Por aqui, obviamente, a Petrobras, né, ela, por motivos óbvios, ela oscila muito com o preço do petróleo. Na semana que passou, por exemplo, teve uma alta, ela foi beneficiada, mas nos últimos meses, como a gente acaba de mostrar, ela sofreu bastante. E essa diferença aí no preço internacional do barril de petróleo foi amenizada pela variação do dólar. Era de 3,92 a cotação da moeda americana no começo de 2019, passou para 4,47 no primeiro trimestre deste ano e agora no segundo trimestre foi para 5,39, né? E todos os produtos, combustíveis e derivados foram afetados no trimestre, segundo a empresa, levando a uma queda de 32,6% na receita líquida, passando de pouco mais de 75 bi para quase 51 bilhões de reais. Exatamente. Do primeiro para o segundo trimestre, o EBITDA, que é conhecido por analistas, também pode ser traduzido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, caiu 33,4%. Isso significa de 37,5 bilhões para 24,9 bilhões. Mas nos números anuais, a queda é menor, principalmente no EBITDA. Por último, os investimentos da Petrobras no segundo trimestre somaram 1,93 bilhão de reais, 24,1% a menos em 2019. Mas, e se você está de fora e quer entrar? Ou então, o que fazer se você já está dentro, já tem Petrobras na sua carteira e pergunta como ficam as minhas ações nessa chuva de números e informações pouco compreensíveis? Olha, no comunicado ao mercado, a empresa trouxe boas notícias para os acionistas e o balanço do trimestre também tem dados positivos, sim. Vamos falar um pouquinho a respeito deles a partir de agora, Sami. Um resumão. Sim, senhor Doni. Segundo a empresa, o aumento das exportações no segundo trimestre não foi totalmente captado pelo balanço, com a venda de 38 milhões de barris para exportação ainda em andamento. Com a economia cada vez mais recuperada das medidas de isolamento, com relação a tudo que aconteceu sobre o coronavírus, a China está comprando mais, o que deve beneficiar os próximos balanços. No primeiro tri, as compras chinesas equivaleram a 48% das exportações da Petrobras e no segundo passaram para uma fatia de 87% dessas exportações. Lembrando que a OCDE diz que a economia chinesa hoje é a única em crescimento entre os países da organização e não mais em recuperação, é crescimento mesmo. E além de mais vendas futuras, o balanço demonstra que a dívida da empresa segue caindo, recuou de 73,13 bilhões no primeiro trimestre para 71,2 bilhões no segundo. Segundo trimestre de 2019, para a gente ter uma comparação, a dívida era de 83,6 bilhões. Houve um aumento aí de 4 bilhões na dívida em relação ao final de 2019 devido à crise. Mas o fato positivo é que ainda assim a dívida caiu quando a gente olha no horizonte de 12 meses. A queda foi de 2,6% de trimestre para trimestre e de 14,9%
quando a gente faz o comparativo de um ano. Ah, uma bela redução. Uma bela redução fala de uma bilhões, dívida. uma dívida gigantesca. E a crise também não impediu a Petrobras de seguir o plano de desinvestimento, isso é, saída de operações menos lucrativas. A empresa arrecadou R$1 bilhão no primeiro semestre com a venda de ativos. A Petrobras ainda está gastando menos para extrair petróleo. De 2019 para 2020, o custo caiu de $8,4 por barril para 4,9 e no pré-sal para $2,4. E no comunicado, a empresa também se diz otimista de que nos próximos meses o CAD vai aprovar a venda da Liquigás, distribuidora de gás, por 3,7 bilhões, o que vai botar mais dinheiro no bolso. Ainda tem o imposto menor, que a gente comentou, sobre o PIS/COFINS, que a empresa ganhou na justiça, o direito de pagar, o que, como dissemos, deve impactar positivamente os próximos balanços. E para completar, a alta dos preços do petróleo. Lembra que no segundo trimestre o preço do barril levado em conta foi de $30? Você me falou disso? O barril está 50% acima disso, na faixa dos 45. Já muda muito para uma empresa como a Petrobras. Alta que tende a vitaminar as ações da companhia na B3. Para se ter uma ideia, em um dia a ação subiu 6%, repercutindo o preço melhor. Apesar dos números otimistas, o cenário continua incerto para a Petrobras, como para qualquer empresa do porte da Petrobras. Muito do que virá nos próximos meses vai depender da evolução da epidemia. Mas, com a economia brasileira em retomada, dívida menor, a China bombando e o dólar nos patamares atuais, não é uma loucura esperar balanços menores a partir desse trimestre que estamos. Muito bem. E o resumo disso tudo, Sammy Boy? O resumo disso é que é uma empresa complexa para burro, um monte de ineficiência, tem ingerência de governo, está tentando aí, teve o problema da Lava Jato, está tentando sair de ativos que dão muita dor de cabeça. Uma empresa complicada, precisa acompanhar muito aí o cenário político, né? Já que o governo usa, ou usou, né? Acho que esse governo nem tanto, mas na história a Petrobras foi muito usada para política e não para ter em vista os seus acionistas. Né? E sempre que sai, melhor. E sempre que sai alguma notícia falando que parte dos ativos vão ser privatizados e tal, os números tendem a ser positivos do ponto de vista do acionista, né? Sempre que aparece algo nesse sentido. Para ter uma ideia, no ano, Petrobras está caindo ainda cerca de 20, 23% mais ou menos, e para comparar, o Ibovespa este ano está no acumulado com uma queda de 12,8%, 12%, enfim, né? Está entre 10 e 15 o Ibovespa, e você vê que a Petrobras está com uma queda bem mais significativa, e ela que é importante para o índice, né? Ela que tem um peso grande no índice, mas a gente tem que pesar muito a oscilação do preço do petróleo, né? Então, a Petrobras tem dois riscos, né? Um risco é o do petróleo, que é uma commodity e oscila bastante, principalmente em épocas de recessão, mas ela tem essa série de penduricalhos para resolver no caminho. Então eu sou a favor daí das vendas aí dessas áreas que... E também não tem muito sentido, né? Você vê uma empresa que em algumas áreas, né, ela, não em todas, ela é praticamente um monopólio, e mesmo assim ela não é tão lucrativa, não dá para entender. E acho que para quem investe fica um pouco essa aposta ou essa percepção a respeito do preço do petróleo também, que é indispensável para a companhia. Sim. Né? Se você acredita que o preço pode voltar para os patamares lá de mais de $50 o barril, 55, por aí, a empresa se beneficia muito, né? Agora, outras companhias da Bolsa também estão atrasadas em relação ao Ibovespa e não tem essa dependência do preço internacional do petróleo, caso do setor bancário, por exemplo, se for para citar uma. Então, fica aí a análise mostrando que a Petro está atrasada em relação à média da B3, mas dependendo também muito do que acontece no cenário internacional. Exatamente, mas às vezes, como é um setor muito diferente, ela pode ser bem usada para diversificação, né? Então, ela é uma dessas blue chips, né? É uma dessas, sem dúvida. Sem dúvida, é isso. Agora, falamos da Petrobras, mas o povo clama pelo fechamento com ela, Daniela Becks.
E no mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 0,06% e próximo de 102 mil pontos. O destaque de alta, com mais de 4%, vai para as ações da Marfrig. As ações da Hering tiveram queda de quase 6%. BR Malls e Gol também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com alta de 0,72% com R$ 5,45. Petrobras. Foi? Comentada. Giro feito, fechamento feito. Tchau, pessoal. Tchau, valeu, até mais.